depois do serviço eu tô andando, mas... Mas, pessoal, é muito prazeroso, né? A gente fazia com nós pesquisadores, até mantenimento, né? Retomada da Fala Verde, e a gente conseguiu manter. Estava de manhã em discussão qual será a próxima de abril, qual o tema. Já convidamos uma pessoa para estar aqui para a gente estar sempre trocando, né? E valorizando o trabalho técnico da secretaria, que é o que mantém atividade de fala do nosso trabalho ali da população lá fora na cidade. Então, muito obrigada aí pela presença de todos. E esse assunto aí é um assunto campeão, não é o top list do 746, mas bate ali, né Roberto? Pode falar bem. Não é? Bate ali o top list de reclamações e tal. E tem muita também aquela questão do que é o meio ambiente e o que não é. Acredito que não vou antecipar, mas com certeza o John vai abordar ali os diversos aspectos, conceitos e os desafios desse tema. Então, vamos lá. Obrigada a todos. John, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí o pessoal da SUB, porque qualquer espaço para esse tipo de tema, né, ele é muito importante para trazer, sempre está trazendo à tona, né, a questão da poluição sonora, né. É o terceiro maior problema ambiental do mundo. Não sei o que estou dizendo, não. As Nações Unidas é que dizem isso. E ela não tem, assim, o devido espaço, né, na mídia, né, até dentro dos órgãos públicos. Se a gente pegar o nosso estadual, né, tem lá um setorzinho pequenininho de poluição sonora, o INEA tem um setorzinho de poluição sonora, e nós temos uma legislação que, ao mesmo tempo, ela é frágil e forte, né, porque tem multas pesadíssimas, mas tem as suas fragilidades que, às vezes, o infrator ele acaba se prevalecendo, né. Fora a questão cultural, né, o brasileiro, né, a Fiocruz fala muito sobre isso, que o brasileiro é o pessoal que gosta de barulho, né? Então, muitas vezes, você tem lá uma atividade que ela é ruidosa, mas que, às vezes, você tem uma população vizinha que apoia aquela atividade ruidosa. E o cara que vai reclamar é o chato da história. Mas a legislação, ela protege exatamente o chato da história, né? Então, para quem me conhece, sou o John David Cardoso Costa, sou arquiteto, estou lotado lá na GTR2, tá? Quem quiser, falo algumas coisas no meu Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu estou gravando aqui o áudio, tá? Que depois eu vou colocar em conjunto com essa apresentação e vai ficar lá no YouTube. Tá? Espero que o áudio consiga sair bem aqui. Botei aqui no bolso aqui, né? E espero que consiga gravar. Se não, eu repito e deixo lá no... Então, só para nós nos situarmos, né? A cidade ela é dividida em 5 APs, né? A área de planejamento. E cada área da cidade você tem uma gerência técnica regional. Estou abrindo esse espaço porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né, as gerências técnicas regionais, cada uma com as suas características. Você tem lá a GTR1, que cuida da AP1, né, de 2 APs, AP1 e AP2, que é o campeão aí de reclamações de poluição sonora, tá? E, nesse caso, porque geralmente é uma população que reclama mais, né? O pessoal da Zona Sul, caiu uma moedinha e já está reclamando, entendeu? Então, e às vezes, vou até defender a Mônica, se a grande quantidade de não constatado, respostas no 746 de não constatado, porque realmente, já trabalhei na GTR1, realmente não se constata. Às vezes é uma reclamação passageira, ou às vezes é uma reclamação infundada. O Léo também já deve ter passado por isso. Ao oposto da GTR2, que cuida da área de planejamento 3, né, que pega ali a Ilha do Governador, Meier, tá? Madureira, aquela Zona Norte, eu chamo de Zona Norte raiz, né? Zona Norte Nutella é com a Mônica, tá? Que é Tijuca, Grande Tijuca. A raiz fica lá comigo, que é Madureira, Penha,
né? E vai até Anchieta, aí depois ali Vila Militar já é com Mário, né? GTR 4. A característica relacionada à questão de ruído da GTR 2, aí você tem, já é o segundo maior, tá? Primeiro é GTR 1, GTR 2 é o segundo maior número de reclamações de poluição sonora, e lá realmente o negócio fica quente, tá? Porque a gente constata mesmo, né? Quando o cara está reclamando, é porque a coisa já está, o caldo já está entornando, tá? É o contrário da GTR, da Zona Sul e Centro, né? Quando o cara ele reclama, iniciou o problema, o cara já reclama. GTR 2, o cara vai reclamar porque realmente o caldo já está entornando, tá? Então é o segundo maior em reclamações de poluição sonora. Depois nós temos a GTR 3, botei errado ali, a GTR 3, né? Que está em verde ali, que seria a área do Fernando, tá? Que vai pegar a área ali da Barra da Tijuca, Recreio, é o terceiro em maior índice, é o terceiro, né? Em reclamações de poluição sonora. Ele vai pegar características da GTR 2 e GTR 1, tá? E a GTR 4 seria aí o quarto índice de reclamação de poluição sonora. A grande característica que também o cara quando reclama é porque está entornando o caldo já. E ali é uma área muito difícil para fiscalizar, porque é uma área muito grande da cidade, né? Então, assim, é muito difícil você se deslocar para poder fazer as fiscalizações. Então, como é que funciona a GTR? As máquinas APs, né, elas deveriam funcionar, né, como mini secretarias, mas não, já não é mais, já não tem mais esse formato. E divulgar as informações ambientais da sua área. Aparecem pessoas, cidadãos pedindo informações lá nas gerências técnicas. E fiscalizar as diversas formas de poluição, dar continuidade às demandas da patrulha ambiental. E atender às denúncias, né, de poluição sonora que é recebida pelo 746. Nós também respondemos aos outros órgãos, né, demanda aí de órgãos locais, né, subprefeituras, RAs, tudo que chega ao meio ambiente, geralmente é mandado para a GTR. Tá? Ministério Público, ia lá na área do Mário, manda para o Mário, é na área do John. Tá? Então a gente recebe muita demanda externa e o acompanhamento das licenças, tá? Licenças ambientais, que é uma coisa para a gente está surreal, porque imagina que o licenciamento aí, que agora está na SMDs, emita 300 licenças por mês. Tá? Faz a conta, essa licença emitida vai ficar 10 anos na GTR. Então faz aí uma conta. Acho que eu exagerei na conta, né, Gilberto? Não chega a ser isso tudo, não. Mas é mais ou menos isso, né? A gente tinha feito uma conta, né? 30 licenças, né? 15 licenças, né? Por mês. Deu uma queda, mas se você pegar 15, né, por mês e levar em 10 anos, né, só cresce, né? E a questão do recebimento das reclamações, você tem lá quem cuida dos processos gerenciais, né? Aí vem o gabinete do prefeito, né, o secretário, súbila, né, que seria em verde ali, CGDA, e a SubG também entra aí no pacote. Os processos primários, né? Primário é aquele que vai receber a reclamação, né? Aí eu coloquei ali a Central 1746 que está ligada à Segov, tá? Mas ela também faz o papel gerencial, né? Quando ela coloca lá as metas para a gente, ela está também fazendo esse papel gerencial. E secundário, né? O suporte é quem? Quem vai realmente fazer o serviço, que são as GTRs, né? E aí o GTR acaba, né, recebendo a resposta, devolvendo direto ali para Central 1746. Coloquei a Gil, né, que a Gil dá o suporte, né, tem o suporte de infraestrutura, tá? Questão dos aparelhos, né, a parte de calibração, compra, tá? Então, basicamente,
seria esse o processo, né? O cidadão reclama, na central vem direto para a GTR manda resposta para o cidadão. Mas tem todo por trás aí desses processos. Então, antes de prosseguirmos, né, vou falar alguns conceitos. Então, segundo lá as Nações Unidas, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, todo mundo deve conhecer PNUMA, né, aponta que é um dos 3 maiores problemas aí do século é a poluição sonora. Está em terceiro lugar aí. E não sou eu que estou falando, é as Nações Unidas. Tá? É o terceiro maior problema e se agravou muito nesses 2 últimos anos de pandemia. Tá? E se agravou no mundo todo. Aqui no Rio de Janeiro eu vou explicar o porquê se agravou, né? Não é só... Aí tem uma questão legal, tá? Então não sou eu que estou dizendo, né? Incêndio, poluição sonora e desordens. O que é desordem no ciclo de vida, né? São os ecossistemas que estão sendo atacados, né? Por diversos, né, desmatamento. Então tem várias espécies que estão sendo extintas, né? Os incêndios aqui, talvez a gente não tenha muito aqui no Brasil. E poluição sonora, ela está no mundo todo. Não é só um fenômeno aqui no Brasil. Tá? Olha aí, reclamações sobre poluição sonora triplicaram em 2 anos. Eu vou explicar o porquê triplicaram aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, não deveria, né? Época de pandemia, devia estar todo mundo sossegado em casa, não é isso? Mas não, triplicou. E o que seria poluição sonora? Eu gosto dessa definição. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ter várias definições. É qualquer alteração nas características do som ambiente provocada por ruído não eventual, ruídos não eventuais. O que é ruído? Aí a questão de eventualidade. O que é eventualidade? Não eventual é aquela coisa continuada. Então, se você tem um ruído que você escuta num intervalo de tempo grande, isso se torna poluição sonora, que prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, né? Ela ataca mais o bem-estar do que a saúde propriamente dita. E ela é diferente, né, da poluição do ar. Poluição do ar você ainda consegue fazer uma medição ali, tem os poluentes e consegue fazer uma ligação de uma doença com a poluição do ar. A poluição hídrica, a mesma coisa, você tem lá os contaminantes, ficam ali na água e você consegue fazer uma ligação de alguma enfermidade com essa água poluída. A poluição sonora não. Cessou a fonte, você não tem como rastrear, não tem como fazer a ligação com o problema de saúde. E o que é perturbação do sossego? Perturbação do sossego é uma linha tênue, entretanto, ela é provocada por ruídos eventuais, por exemplo, queima de fogos no final do ano, é uma coisa eventual, passageira. Uma festa de aniversário, uma coisa passageira, agora se a festa é todo final de semana, aí já é poluição sonora. Tá? Então essa é uma diferença bem tênue, né? O que é perturbação do sossego e o que é poluição sonora. O que é o ruído? O ruído é o som indesejável, que perturba a segurança, o bem-estar e a saúde das pessoas, que podem ter várias causas. As principais fontes sonoras são as pontuais mecânicas, né? Ruído industrial, qualquer atividade que possa ter máquinas e equipamentos, tá? Sistemas de exaustão. As móveis mecânicas, né? Ruído aeroviário, rodoviário, metroviário, ferroviário, aquaviário. Nós vamos ver que elas geram impactos aí aos oceanos. E as fontes oriundas de manifestações sociais, né? As festas, né? Concertos em locais públicos, né? Boate, né? Lá um barzinho com música ao vivo, né? Todo mundo gosta, né? Não tem que... E os efeitos, né? Como eu falei anteriormente, é difícil você ligar o efeito, né, da poluição sonora às enfermidades, né? A gente pensa que
só afeta a nossa audição, não, ela afeta todo o corpo, tá? Acelera aí o movimento do estômago, tem vasoconstrição, tá? Aumento da produção de corticotrofina, noradrenalina, adrenalina. Quem está exposto há muito tempo à adrenalina começa a sofrer lesões nos seus órgãos internos, tá? Dilatação da pupila, tudo isso aí são efeitos patológicos que não é só nos nossos ouvidos, é no corpo inteiro, tá? Mas é difícil você fazer a ligação disso, né, da poluição sonora com... Já ouviram falar de iDoser? Né? O som ele tem esse poder, né, de afetar a química do cérebro, tá? Então isso aqui é controverso porque tem estudos médicos que falam que realmente dá a sensação e tem outros que falam que é sugestivo. Então é um pouco controverso porque tem estudos, né? Por exemplo, de pessoas que têm ataques epiléticos por escutar determinadas frequências, né? Então é só para vocês terem uma ideia de como o som afeta o nosso organismo. Então tem vários efeitos no corpo humano. Zumbido, tá? Já é um problema neurológico. Perda de atenção, concentração e memória. As crianças, né, que estão em sala de aula, tem diretores que batem muito no entorno, né? Às vezes tem um entorno ruidoso. E isso afeta a saúde, né, das crianças, né? Dores de cabeça, tontura, dilatação da pupila, gastrite, alteração de apetite e sono, impotência, tá? Liberação de noradrenalina, adrenalina, são hormônios aí. O que a adrenalina faz? O Roberto deve estar acostumado com a adrenalina, né, Roberto? Você vai para aquela fiscalização, você já sente o quê? O gosto. Mário também sente o gosto de sangue. Na realidade é o quê? A adrenalina sendo produzida e subindo para o seu cérebro. São hormônios de quê? Faz o quê? Combate, você vai o quê? Combater ou correr. Não é isso? Então são hormônios de medo, também são ligados a medo, raiva, ansiedade. Tá? É bater ou correr, né? Adrenalina. E a noradrenalina, né? Que é a ansiedade, medo, tá? É por isso que as pessoas, né, gostam de ouvir música alta, porque ela dá essa emoção, né? Não é só para diversão, às vezes você tem os templos religiosos que também gostam nos seus atos litúrgicos, né, gostam de colocar a música ali como um centro para dar o quê? Elevar a emoção das pessoas, tá? Perdas temporárias, né, chamada fadiga auditiva. Quem já ficou aí noitado a noite toda, chegou de manhã e não estava ouvindo nada. Então é fadiga auditiva. Né, Fábio? Te entregaram, Fábio. Efeitos psicossociais, então são 3 efeitos, né? Efeito no nosso corpo humano, tem os efeitos psicossociais. As pessoas, às vezes, pessoas que são expostas à poluição sonora, elas são nervosas, ansiosas e agressivas. Então, quando às vezes a gente vai fazer uma medição dentro da casa do reclamante, o cara tá puto. Então, assim, aí tem que acalmar. Já teve casos de servidores que foram feitos aí em cárcere privado. Escutei uma história de um servidor que eu acho que era uma policial, mulher, né? Pegou a arma e botou na mesa. Você só vai sair daqui quando tiver barulho. Então é mais ou menos nesse nível, né? As pessoas geralmente elas estão nervosas mesmo. Perturbação da localização de fonte sonora, o som ele serve também para antecipar o perigo, né? Então quem é da área de segurança do trabalho sabe que os protetores auriculares eles são especificados, né, para não influenciar determinadas frequências, porque a frequência é o chamado efeito Doppler, que é um conceito bem fácil de... quando o carro está se aproximando, não é só o som que está aumentando, né? São as frequências. Tá? E isso dá um efeito no nosso cérebro de que alguma coisa está se aproximando. Tá? Efeito máscara, né? Quando você tem vários tipos de som, acaba mascarando, né? Eu estava lendo um artigo que o exército dos Estados Unidos estava usando uma frequência para impedir que o inimigo tivesse uma conversa.
quer dizer, mascaramento de som, né? Você tem dois tipos de... O que você faz quando o vizinho está com a música alta? Fecha a janela e liga o quê? A televisão num volume mais alto, o quê? Para mascarar. Tá? Que dois sons com a mesma equivalência, um mascara o outro. Tá? Tempo de reação, já falei. Se vocês procurarem no Google, a questão do nervosismo, vocês vão ter vários homem mata o vizinho por causa do som alto. Tem muito. Tá? E o terceiro efeito é o efeito nos ecossistemas. Então temos lá o som do motor dos barcos afetando aí a ecolocalização, né? Afetando os cetáceos. Tá? Então afeta aí, impacta muito. Os pássaros, né? Fizeram um estudo lá em Campinas, né? Que os pássaros troglodites, aedon, eles só faziam o ninho deles a 150 metros da rodovia, onde tinha níveis de pressão sonora menores. Então afeta também muito os pássaros. Não só os pássaros, né? Quem tem cachorro, em dia de fogos aí, né? Eles sofrem, né? Porque eles captam frequências que os nossos ouvidos não captam, né? Os demais mamíferos, né? Também também são afetados pela poluição sonora, né? O que é o som? Estou falando de ruído, não falei. Som é uma sensação auditiva, resultante da propagação de movimento vibratório em um material elástico. Ou seja, eu estou falando aqui com vocês, tá? Era um sofrimento, às vezes, eu fazer uma apresentação de máscara, porque a máscara ela reduz 3 dB. 3 dB é o dobro da energia. Então eu tinha que falar 2 vezes mais energicamente para poder ter o mesmo tom de voz. Então eu estou falando aqui para vocês, minhas cordas vocais estão vibrando e essa vibração é passada para as moléculas, excita as moléculas do ar e ela é transmitida até chegar aos seus ouvidos. E os nossos ouvidos nós temos lá várias estruturas, né? Tem um ouvido externo e interno. O ouvido externo é o lóbulo mais essa concha, né, que vai captar, e o ouvido interno, tímpano, mais aqueles 3 ossinhos. Quais são os ossinhos? Tem um biólogo aqui, né? Quando tem biólogo na plateia, eles falam logo, né? Martelo, estribo e bigorna, isso aí. Que vai amplificar de 30 a 60 vezes, não tem nenhum biólogo, viu? O biólogo já ia falar logo, né? Amplifica de 30 a 60 vezes, né? Vai chegar no caracol, onde lá tem umas células chamadas de cóclea, que essas cócleas elas são ciliadas e vão transmitir essa sensação até o nosso cérebro. Então é bem essa animação do Dan Russell. Dan Russell, ele tem um site especializado em fazer animações de som. Tá? Um especialista em acústica. E o decibel, tá? Decibel é a unidade universal de medida, né? 0 dB corresponde ao limiar de audição. Seria a menor pressão sonora que sensibiliza os nossos ouvidos. E 130 corresponde ao limiar de dor. Viu, Manuel? Nada de 200 decibéis. 240, dizem que quando Krakatoa, né, explodiu foi 240 decibéis. Então 140 é turbina de avião, tá? Então ficou mais convencional você trabalhar, né, com decibel, porque é mais fácil do que trabalhar com pressão, intensidade de pressão, né? Pascal, imagine trabalhar 10 elevado a menos 12, né, que seria o limiar, né? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então é melhor você trabalhar com dB, tá? Decibel, né, que é 1/10 do bel. Tá? Só para a gente ter uma ideia, ó, 20 decibéis, ó, é o farfalhar das árvores. Tá? 42 decibéis é uma sala silenciosa, como essa aqui. Se eu parar de falar,
vai bater um 42 a 45, né? Vou falar igual o Márcio, que era o sonômetro humano, né? Ele falava e... Márcio Mendonça, era o sonômetro humano. Né? Pior que depois que você fica fazendo várias medições, você acaba tendo esse tino, né? Ele vai falar assim, ó, vai bater 60, e media, batia 60 mesmo. Né? 66 decibéis é o pessoal conversando normal, conversa normal numa sala, dá mais ou menos 66. 80, 85 decibéis é uma rua movimentada, tá? 100 dB o cara no martelete, tá? E 140 é turbina de avião, lembrando que 130 é o limiar da dor, né? Então 140 já rompeu o tímpano, tá? 130 o cara sente dor, 140 rompeu o tímpano. É uma escala logarítmica, tá? Um matemático lá, Webner-Flechtner, um estudo que ele fez, e todas as sensações, né, todas as sensações ele mede em uma escala logarítmica. Então, somatório, né? Não é um somatório logarítmico. Então, 60 mais 60 não vai dar 120, vai dar 63, tá? Que é uma escala, é um cálculo logarítmico, tá? E para a gente calcular o som de uma fonte, é subtração de ruído. A gente vai pegar o som total, que seria o som da fonte mais o ambiente, e subtrair, né? E depois medir o som ambiente sem a fonte e fazer uma subtração para achar só da fonte. Legislação é a parte que o pessoal mais gosta. Da guarda, eles adoram essa parte de legislação. Eu gosto de começar aqui com o artigo 225 da Constituição. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia. A maioria do pessoal que faz a apresentação bota, né, bota esse artigo. Eu frisei ali qualidade de vida, porque a poluição sonora ela afeta muito a qualidade de vida. Tá? O impacto é maior na qualidade de vida. E a Política Nacional de Meio Ambiente, para fins previstos nessa lei, poluição, o que é poluição? São aquelas... poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Poluição sonora, né? Criem condições adversas a atividades sociais e econômicas. Ok. Afetem desfavoravelmente a biota, também, né? Se jura o impacto nos animais. Afeta as condições estéticas e sanitárias. Tem a questão Portugal trabalha muito com paisagem acústica da cidade, então afeta também a questão estética da paisagem acústica. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos? Sim, né, os limites de decibéis. E a resolução CONAMA, que é a primeira resolução que cita a NBR, né, ela delega aí aos estados e municípios o poder de polícia no combate à poluição sonora. Então ela está delegando aí estados e municípios e cita a NBR 10.151. Código Civil, né, eu gosto de citar também porque é a questão do conflito de vizinhança, tá? Então, aquele artigo ali, o 1277, ele fala que as pessoas têm direito ao sossego. Então, a pessoa tem direito a fazer cessar o sossego, tá? Mas aí conflita também com o direito de propriedade. Eu também tenho direito a fazer barulho. E aí, como é que você vai conciliar as duas normas? O que concilia é exatamente a medição de ruído, que são os decibéis, tá? Liberdade de culto. Então, também tem aí o conflito de normas, né? A gente, quando fiscalizava templo religioso, a gente escutava muito isso, liberdade de culto. Também é defendido lá na Constituição, só que eu tenho direito ao sossego. Então, também o que vai conciliar é a questão da medição de som, de ruído. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma lei estadual, que é a 126, de 77, que é chamada Lei do Silêncio. Não vou entrar aqui na questão das exceções legais,
Acho que a Emanuel ia gostar dessa questão das exceções legais, né? Tudo que é permitido. Então, a primeira lei é a lei do silêncio, que é a lei estadual, que ela está válida. Tá? Então, para efeitos dessa lei, considera-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público quaisquer ruídos que atinjam no ambiente exterior ao recinto que tem origem nível sonoro superior a 85 decibéis, tá? Eu falo muito decibéis, mas está correto também decibéis, tá? É porque bel, né? Né? Se a gente for pegar pelo decibel, né? Seria 1/10 de bel. Não teria inflexão, né? Então, mas também está correto. Se for lá no Aurélio, vocês vão ver que está correto. Medidos na curva C, com o método MB, esse foi substituído pela NBR 10.151, mas ainda está no texto da legislação, que é de 77. Então está citando a norma técnica. Então ela passa a ter força de lei. O outro marco foi a Lei 3261 de 2001. Existem leis municipais anteriores, mas essa daqui é que ainda está valendo, que é a 3268 de 2001. Tá? Também cita a NBR 10.151. Tá? E outro marco, que é uma lei mais recente, de 2017, que dispõe sobre medidas para o combate eficaz da poluição sonora. Cria, né, ela derroga alguns dispositivos da 3268 e cria dispositivos, né, torna a lei mais pesada na questão de sanções administrativas e coloca a guarda, né, para fazer também a poluição sonora. A intenção do vereador Miguel Arraes, né? Acho que ele está sem mandato, né? Na hora que ele fez essa lei é o seguinte: desafogar a polícia. A polícia recebia 12 mil por mês, 12 mil denúncias de poluição sonora, de perturbação do sossego por mês. É o que a gente recebia em um ano, né? Uns 746 eles recebiam em um mês. Porque está muito ligado, a perturbação do sossego está muito ligado à desordem urbana. Então a polícia ia lá e acabava sendo um pouco inócuo, porque o que a polícia faz? Você chama a polícia, tá? O vizinho está fazendo muito barulho. Eu liguei para um 90, chamei a polícia. A polícia veio e pediu para a pessoa baixar, a pessoa vai e baixa. E é só isso que ela faz, tá? Se o reclamante não se apresentar como vítima, aí o reclamante tem que se apresentar como vítima para ser conduzido para a delegacia. Aí sim, a polícia faz, mas quem vai se indispor de ir junto com o policial para uma delegacia para poder ajuizar alguma reclamação contra o vizinho? Raramente você tem pessoas que fazem isso. Tá? Se o reclamante se apresentar para o policial, ele é obrigado a conduzir os dois para a delegacia. Tá? Mas não é o que acontece, porque ninguém se dispõe. Então, para poder desafogar a polícia, seria um crime de menor potencial, e liberar a polícia para outros crimes de maior potencial, ele criou essa legislação passando para a guarda municipal, tá? Então é concorrente aí. E aí criou-se multas mais pesadas para CPF, notificação e multa no valor de R$500. CNPJ é de cara uma multa de 5 mil. E dobrada em cada reincidência. Então, antigamente era uma advertência, aí uma multa de R$200, o cara ria, né? R$200 e tirava numa mesa, né? Então, e até chegar lá na interdição. Agora não, na segunda já pode pedir interdição. É 7 etapas para chegar na interdição. Agora na segunda você já pode pedir. E em 2019 teve aí a republicação, né, da NBR 10.151, que impactou pra caramba a fiscalização. Vou mostrar para vocês o porquê. E teve uma errata em 2020. Se a gente cutucar, ainda vai ter uma errata em 2022, né? Essa versão, aí fica um alerta, viu, Débora? Essa versão não teve participação nossa, da prefeitura. Então acabou passando muitas coisas que atrapalham a nossa fiscalização. A de 2001 ainda teve participação nossa,
tá? Mas essa não teve participação nossa. Então acabou passando muita coisa aí que atrapalha. Nem na revisão. Quando a gente foi, já era. Vocês sabem como é que é criada uma norma? A norma ela tem uma consulta pública, então ela vai chamar os interessados, prefeitura, os fabricantes de sonômetro, as universidades, os mestres e doutores das universidades, e todos vão dar ali o pitaco. É mais político, tem técnica, mas é mais político do que técnico. Infelizmente, é assim, tá? E aí eles vão criar uma norma, né, para poder balizar ali para poder balizar aquele assunto, tá? Mas como está na lei, a gente tem que usar a NBR. E o decreto 43.372, de 30 de junho de 2017, aí ele separou o que é da guarda, né, e o que é do meio ambiente. Então, o que seria da guarda? Eventos em logradouro público, tá? Esse aí é o Bar da Bianca, Rua Lima Sucupira, tá? O barzinho é aquilo lá, ó. Tá? Aí ele bota uma lona ali bota uma lona. Eu cheguei a fiscalizar o bar, fazer uma operação no barzinho. Tu entra se a vigilância sanitária entra, já fecha o boteco. Não precisa nem fazer poluição sonora, já vai com a vigilância sanitária que já fecha. Já fecha, entendeu? Bares, restaurantes, boates, tá? Casas de shows, tudo com a guarda municipal. Escola de samba, guarda municipal também. Quem é mangueirense aí? A Débora? Ela, quem? Hoje não vou falar das exceções legais, né? Mas uma das exceções legais é 30 dias antes do carnaval, e nos 3 dias de carnaval é permitido, tá? Pela lei. Não adianta nem reclamar. 30 dias antes do carnaval e os 3 dias do carnaval. Ou seja, como é abril, né? Em março, ó, esquece, reclamação. Quando chegava a reclamação, a gente já respondia com o artigo da lei de 126, que é o Brasil, o país do carnaval, né? 30 dias e os 3 dias, né? Os 3 dias de carnaval. Ou seja, 33, né? Um mês e mais 3 dias. Templos religiosos, eu estou falando de tudo, tá? Igreja católica, evangélica, centro espírita, tá? É com a guarda municipal. Construção civil que não tenha licença ambiental. Também é com a guarda municipal. Chega muito pra gente. 746. Esse é mais difícil separar só indo pro local. Ou de repente, Gilberto, se a gente tivesse o georreferenciamento de todas as obras licenciadas, já facilitaria. Já cruzaria ali. A gente pudesse ter. A Débora fez assim. Agora com a CMD. Máquinas e equipamentos que não são licenciados. O que é isso aí? Alguém sabe? É um compressor de dentista. A gente também faz esse tipo de... Tinha muita reclamação de dentista, né? Geralmente é na área externa, o compressor tinha muita reclamação. Pregão em logradouro público. Pregão é o cara fazendo anúncio. É proibido, tá? A guarda chegou lá, constatou, é multa direto. Não precisa nem medir. Pregão de fonte móvel. Carro do ovo, não é isso? Então, pregão de fonte móvel também é proibido. Oi? Carro de aniversário, alto-falante. Seria mais ou menos nenhum. Eu acho que não se enquadra porque não é um pregão. Pregão é anúncio. É propaganda. Mas se enquadra na questão da poluição sonora, né? No CTB. Mas não se enquadraria aqui porque não é um pregão. Pregão é quando você tem anúncio, né?
Aham. E na parte ambiental nada, né? É. Antes de ganhar a lei da guarda municipal. Ô, John, mas eu, nesse caso, ele se enquadra naquela definição de poluição sonora que tem que ser contínua, você falou no começo? É só é uma perturbação do sossego, né? É uma perturbação do sossego e a guarda, ela atua na perturbação do sossego, né? A guarda de trânsito também, mas é difícil. Não, eu não acho difícil, não. Tá fazendo anúncio? 3268, 5 mil. Porque você normalmente tem qual é? Cinquinho ou 500, né, se for. Sinaleiras e alarmes, guarda. Meio ambiente. Atividades com licença ambiental, indústrias, tá? Serralherias, marcenarias e correlatos, oficinas mecânicas, concessionárias, tudo que tem licença ambiental, né? Atividades licenciadas pela GEM Rio Luz, ou seja, exaustão mecânica comercial, tá? Residencial não é licenciável. Centrais de ar-condicionado acima de 9.000 kcal/hora, licenciadas pela GEM Rio Luz, é com a gente, ou seja, frigorífico, é com a guarda, ar-condicionado, né, ar-condicionado que seja inferior a essa acho que dá mais ou menos 40 mil BTUs. Tá? Tem que ser licenciado pela gente. Pega o decreto lá, decreto 322, que regulamenta tudo que é licenciado pela GEM Rio Luz, que está bem explicadinho. Tá? Gerador licenciável, que são o que, Gilberto? Gilberto sabe, vamos lá. Funcionamento e horário de ponta e funcionamento com mais de 8 horas contínuas. Ou quando você tem reservatório, falando certinho? Mais de 15 mil litros, né, de combustível são licenciáveis. Fora isso, é com a guarda municipal. A gente está tendo muita reclamação. Não, geral, porque energia elétrica mais cara, o pessoal está instalando gerador para horário de ponta direto. Hotel. Aí eu estou notificando, a gente está interditando parcialmente, ou seja, está interditado, você não pode funcionar no horário de pico, horário de ponta, né? Horário de ponta é aquele horário onde a energia elétrica é mais cara, vai de 5 horas da tarde até 8h30 da noite. É isso? Acho que é 5h30 a 8h30, não, é 5h30 a 8h30 da noite. Cada concessionária tem seu horário de ponto, tá? Então, num outro estado pode ser que o horário seja outro. Se ele tiver licença ambiental, pode. Se ele não tiver, aí você vai. É bom para patrulha, né? Atuar nessa. Se tiver um gerador em horário de ponto, você vai. Não, nesse caso é por falta de licença. Cara, a gente da patrulha, basicamente, adverte o cara a paralisar aquele equipamento. Que já é uma sanção, né? Você está advertindo para paralisar. Se tiver uma resistência, a gente teve muitas a GTR, pelo menos lá na GTR2, está interditando. Interdição parcial. Até você se licenciar lá na SMDs. Postos de combustível, tá? Também é um problema que está crescendo bastante, porque aqui no Rio de Janeiro, gasolina cara, o que acontece? GNV, aí tem um compressor. A SEG está licenciando compressor com abertura enorme por causa do ar, né? A troca de ar ali. Então está gerando muita reclamação de poluição sonora aí de posto de combustível, tá? Veículos que tem a cabine acústica lá, eles abrem para... Abrem, já peguei um aberto para poder aumentar a eficiência ali do compressor. Entendeu? Os postos lá na ATP tem os dois tipos de problema, tanto para a guarda quanto para o meio ambiente, porque lá... Eu ia falar isso agora. Pancadão dentro do posto, né? Com a guarda, né? Posto de combustível, mas é com a guarda municipal, né? O cara faz pancadão, né? Tem muito posto que pega a licença da atividade, mas não pega a licença do governador. Não pega, exatamente. Ele bota a informação que não é contínua. Sim, a gente está interditando muito. Até garagem de ônibus também está fazendo isso, é porque a energia elétrica está cara, né? Aí os caras estão instalando aí direto.
começando vai jogar com ela. E obras, e as obras que têm licença ambiental. LMI, né? LMI, LMSH, tá? E a NBR, que sofreu aí uma atualização, atrapalhou mais a gente da fiscalização do que ajudou. Mas ela não é ruim de todo, não, tá? Errata de 2020, sofreu uma errata. Tá? O que é errata? Eles republicam alguns itens que eles acharam ali. Ao invés de republicar a norma toda, eles só republicam uma errata. Esse aqui é o nosso sonômetro. Está ali, depois eu vou mostrar para vocês. Então ele é composto aí pelo filtro de vento. O microfone está ali dentro, microfone, pré-amplificador. O mais caro é o microfone, tá? O microfone ali é o que é mais caro do aparelho, é o microfone, porque ele é muito sensível, tá? E para fazer o reparo é muito caro. A tela e o aparelho em si de tecla de comando. Mudou a nomenclatura, antigamente era decibelímetro, agora é sonômetro, tá? Às vezes até eu falo errado. Ele mede o chamado LEC. LEC é uma média, ele está fazendo várias medições em microsegundos, tá? E aí ele faz uma média daquela medição para te dar o valor final que você vai utilizar ali no relatório. As medições geralmente são externas, então medindo, destaquei ali para poder... né? 2 metros de qualquer, então tem muitas regrazinhas para, se você não fizer, pode ser impugnado, tá? Medir aqui é 1,20 m, é 1,5 m do solo e apontado para a fonte sonora. Então eu vou apontar, se ela estiver embaixo eu vou apontar, tá? Então são muitas regrinhas. Essa é a medição externa, tem a medição interna na casa do reclamante. E as mudanças? Mudou a nomenclatura, é sonômetro. Não é mais dBA, né? 80 dBA, é LEC-T, que é o tempo de integração, eu vou mostrar ali para vocês. Os métodos de medição e avaliação mudaram. Você tem medição interna, externa. Interna é dentro da casa do reclamante, externa do lado de fora. E o método de método de monitoramento de longo... esqueci o nome, método de longa, é um método que você vai ser utilizado para estudos de impacto urbano, tá? De longa duração. Vai fazer um leque de 24 horas, tem um sonômetro específico que tem uma haste de 4 metros, tá? Foi introduzido, não existia na norma antiga, foi introduzido agora. A caracterização, antigamente para caracterizar um som tonal, você tinha lá uma regrinha, ó. Por exemplo, apito, chiado, sinaleira, tudo som tonal, e acrescenta penalidade de mais 5 na medição. Agora não, eu tenho que caracterizar o som tonal. Como é que eu caracterizo o som tonal? Meu aparelho tem que ter um filtro de banda de 1/3 de oitava. Eu vou pegar as medições por frequência, tá? E verificar qual é a frequência. O que é o som tonal? É aquele som que geralmente incomoda quem foi no dentista. Todo mundo já foi no dentista. Já viu aquela... Tem um componente ali, uma frequênciazinha que incomoda mais, não tem? O apito do guarda, quando ele vai assoprar ali, não tem aquele sonzinho que incomoda lá no fundo do ouvido, como se fosse uma agulhada? Isso é o som tonal. Então, se eu caracterizei o som tonal, acrescenta uma penalidade de mais 5 e agora se tornou mais difícil fazer essa caracterização, tá? E som impulsivo, também som impulsivo é pancadão, né? Ruído de impacto. Calma, é só batendo aqui, tá? Esse ruído, ele tem o quê? Alta energia no intervalo de tempo, também incomoda muito mais. Imagina você lá, o bate-taco, bum, bum, bum. Então, tem a penalidade da norma, tem uma caracterização. Antigamente, se eu achasse que tinha um ruído impulsivo, eu acrescentava mais 5. Tá? Hoje não, tem que caracterizar. Aí tem um método, tem um descritor, a LF Max, que você tem que pegar, subtrair,
Tá? Requisitos ambientais, eles acrescentaram requisitos ambientais. Não pode medir com vento inferior a 5 metros por segundo. Eu perguntei, vem cá, vocês botaram essa nota aqui? Não, mas é só se tiver. Mas se você botou essa nota aqui, o advogado vai querer saber se estava, quanto estava. Aí o cara do curso, você tem razão. Então eles colocaram requisitos ambientais de velocidade do vento, umidade. Então para classe 2, que é um sonômetro mais inferior, eu tenho que colocar umidade também. E aí como é que eu faço? Eu estou fazendo lá, eu estou usando os dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ou escala de Belford, que é uma escala visual, né, de medida de vento, até alguém questionar. Tá? Então, assim, eles criaram algumas coisas que dificultam. A calibração, né, o Léo está sofrendo aí para achar uma firma que faça a calibração. Por quê? Eles mudaram, criaram um anexo com todos os itens que tem que ter na calibração. E, engraçado, dá uma olhada no anexo A da norma. Distorção harmônica, aí bota lá uma notinha. Não existe no Brasil nenhum... Como é que você bota isso na norma? Não existe no Brasil. Nenhuma empresa que faça a questão da distorção harmônica, por que você coloca isso na norma? Aí a Grom, que sempre fazia, né? A Grom já falou, não faço, não atendo. E aí, para achar? Então tem todas essas dificuldades, né? O formato do relatório. Agora eu tenho que acrescentar o tempo de medição, o tempo de integração, tem que colocar os requisitos ambientais, tem um anexo. Então ficou muito mais técnico, muito mais complicado. Então para a Guarda Municipal isso está sendo aí um problema. Então quando eles descobriram lá em 2019 que a norma mudou, eles ficaram aí até o final de 2020, quando eles me chamaram para ter a atualização sem atuação na questão da poluição sonora. Então, por isso que triplicou. Então, até eles se ajustarem, né, eles ainda estão se ajustando. Então, os chamados de poluição sonora... Olha o que eu falei das nomenclaturas. Ó, não é mais DBA, é LAEQT. T é o tempo de integração e A é a curva A. Então, teve essas mudanças aí na norma. E, para finalizar, os desafios, né? Nós temos aí desafio de gestão e fiscalização. Gestão, porque ainda inexiste, nunca teve na prefeitura uma gestão da poluição sonora, da paisagem acústica. Nunca teve da forma que eu vou apresentar aqui para vocês, que não é só a fiscalização, ela é muito focada na fiscalização. Mas você tem toda uma forma de você monitorar essa paisagem acústica. Por exemplo, com mapeamento acústico. Tá? Você vai mapear os lugares da cidade que são mais ruidosos. E aí cabe, Débora, a gente fazer aí algumas universidades como o FRJ, tá? O UERJ já tem a cidade do Rio de Janeiro quase toda mapeada. Então, de repente, a gente pegar esse mapa aí para poder... Tá? Tem um projeto-lei do César Maia também que vai obrigar o município a fazer um mapeamento. Então, assim, e o outro mapeamento ali embaixo é um mapeamento aeroacústico, também não temos, né? Ali na Ilha do Governador a gente tem muita reclamação lá tem uma ação do Ministério Público, o Fábio acho que deve ter passado por você, falando ali é o aeroporto Santos Dumont, tá? Mapeamento aeroacústico do aeroporto Santos Dumont. Isso. Tá? A gente não trabalha, a gente só trabalha com fonte fixa, a NBR 10.158 é para fonte fixa. Então não tem também legislação de fiscalização para fonte móvel, que é uma outra norma. É uma outra forma de você medir. Você tem que medir, por exemplo, seria o INEA, mas ninguém faz, ninguém bota a mão nessa cambura. Mas o Ministério Público, ó, que é a gestão do paisagem acústica seria... Já passou o Ministério Público falando de... É uma outra forma de medir, tem que medir 10 minutos antes do trem passar, 10 minutos depois, tem que ter banda de não é igual, não é a mesma fiscalização, não cabe, né, o município fazer essa fiscalização. Opa, volta. Monitoramento da paisagem acústica, né? Você monitorar quais são as áreas
Isso é a gestão, né? Aí, de repente, a pasta uma integração entre meio ambiente e a pasta do Washington Fajardo, né? Da planejamento, né? SMPU, né? E com isso, a gente fazer a gestão da fiscalização, compra de equipamentos, treinamento. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente poder fazer a gestão da paisagem acústica. Por exemplo, ó, aí entra o reflorestamento na redução do ruído. Né? Você vê lá os locais onde tem uma incidência de ruído e você vai procurar fazer o que? Os chamados cinturões verdes, onde você vai criar uma barreira ali para reduzir o ruído. Então, tem estudos da década de 70, tá? Onde você tem lá, aí depende do tipo de vegetação mais densa, que uma barreira um cinturão de 15 a 30 de metros de largura, você tem uma redução de 5 a 10 dB. Lembrando que 3 dB a cada 3 dobra a energia. Ou seja, 10 vezes a energia acústica original. Então, é uma forma de você pensar a poluição sonora. A gente só fala em fiscalização, mas tem toda essa parte de as barreiras acústicas, né? O Ministério Público cobra muito aí. Você pode reduzir lá 1,5 dB para cada metro de altura da barreira acústica. E as novas tecnologias, ó. A França vai testar o anti-radar nas ruas, tá? O que é o radar? O som ultrapassou ali um pouco, ele avisa. Tem locais que usam esse radar para aumentar o ruído de fundo, né? E aí ocasiona o quê? O efeito máscara e você dá um conforto ali para aquela população que está naquela área. O radar gera mais ruído para isso? Não, o radar ele vai captar e ele vai ter uma caixa de som ali integrada, tá? Nesse caso aqui, o da França, é só para alertar. Ele não vai ter essa função. E tem a... Pô, é que a gente não tem problema, mas depois eu vou falar para você, lá no Acre, meu amigo, eles têm um problema disso. Porque é ruído impulsivo, né? Pá, 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 pá. Está prevista. Câmera acústica, essa é uma outra tecnologia bem legal aí, pode utilizar também. Você tira uma foto e ela cria o mapa de ruído ali daquela área ali. Móvel, um tripézinho, você tira a foto. Não substitui o sonômetro, daí trabalho integrado. É mais para você ver como é que está a propagação ali e fazer uma ação. Mas aí não é tanto da fiscalização. Não é tanto, é mais para estudo. Fiscalização. Então a gente deixa muito nessa parte de gestão aqui, ó, GTR Central 1746, tem que repensar esse modelo, né, de repente ser uma coisa mais macro, né, vocês viram que envolve até reflorestamento na GTR. E a gestão fica muito por conta da GTR. Isso aí é o georreferenciamento. A gente foi criado, eu e o Laerte criamos esse sistema aí, porque a gente perdia muito prazo de chamada. Às vezes tinha um chamado aqui do lado que a gente não fazia porque não tinha esse estudo. Isso aí é utilizado até hoje, né, pelas GTRs, que é o georreferenciamento. Não está tão assim, né? Tinha bola vermelha, né? Tá mais tranquilo. Né? E os chamados, eles vêm direto dessa forma aí, eles vêm direto para as GTRs. Né? Então, o gerente da GTR que gerencia aí, ou bota um técnico para gerenciar e dar, né, pegar, fazer o chamado. E não é fácil, quando você recebe o chamado, tem que fazer a vistoria, fazer a medição, voltar, fazer o relatório para poder responder. Cheio de ouvidoria. Não, já está respondido. A Central 746 passou por um esvaziamento, não encaminha mais para a gente esses dados. Então, na gestão passada, ela sofreu um esvaziamento. Ela mandava uma planilha para a gente em Excel, para a gente poder gerar esses dados. Então, ela sofreu aí um esvaziamento.
Mudanças de status, né? Agora tem alguns status novos aí, fechado com providência, né? Que não tinha. Aí temos também problemas de estrutura, falta de sonômetro, recurso, né, do carro. E, para piorar, uma decisão judicial aí que era 45 dias para responder, agora é 7 dias. Eles são obrigados a responder em 7 dias as demandas de poluição sonora, né? Aí cabe até um alinhamento com a ouvidoria para a gente melhorar essa questão das respostas. As mudanças da NBR também impactaram, né? Vocês viram aí que impactaram os procedimentos de fiscalização. Medição de velocidade do vento, temperatura, umidade. Tipos de medição agora é simplificada e detalhada. Tá? A medição detalhada ela requer expansão no software dos aparelhos. Nenhum aparelho nosso faz medição detalhada, porque até faz, mas tem que expandir o software interno do sonômetro. Tá? E capacitação, né? A gente precisa capacitar nossos técnicos, porque acho que só temos 3 técnicos com capacitação, né? E o Fernando também fez o curso, né? E a Mônica. A gente precisa ou pega um técnico e faz pega eu ou o Fernando para poder fazer um curso interno, para poder a gente nivelar todos os técnicos da NBR 10151 de 2019. Tá? Mas aí precisa expandir isso para os outros técnicos. Tá? Nós treinamos aí a Guarda Municipal, né? Treinamos outros municípios de outros estados, né? Eu estive lá no Acre, ano passado, fazendo o treinamento. Lá eles não têm os técnicos, né? Eles têm lá é auditor fiscal do meio ambiente, né? Então eu estive lá fazendo o treinamento. Eu fui tratado como celebridade. Cheguei no primeiro dia, a televisão, você vai dar uma entrevista. Como assim? Eu ia agora. Eles estiveram aqui no Rio. Eles estiveram no Rio, aí foram lá aí eles gostaram, né, de uma aula que eu dei lá para a Guarda Municipal. E novos aparelhos, né? Esse aparelho é da Bruel, que faz tudo, tá? A gente precisa aí dar uma atualizada nos nossos aparelhos. Esse aí é o aparelho que eu estava falando para vocês, com extensor para fazer medição de longa duração. Aí eu não sei se para fiscalização ele não serve, mas é mais para estudo, tá? Aí tem que ver qual o caminho técnico que a secretaria vai adotar. Eu acho bem interessante essa questão da gestão da paisagem acústica, né? Não só a fiscalização, né? A fiscalização ela se resolveria, ou seja, vistoria, né? A gente implementando a questão melhorando a estrutura, né? A instrumentação pessoal, carro, mas eu acho que resolve mais, né? Você tendo uma regulamentação, você regulamentando a questão da fiscalização, regulamentando a poluição sonora, quer seja pelo licenciamento, ou, por exemplo, a emissão de certificados de adequação sonora, tá? A gente está pelejando aí para mudar a resolução, né? Tem um processo de resolução, começou com o Fábio começou a mudança da resolução 198, né? A gente está pelejando, tá? Para mudar, porque houve todas essas mudanças, a gente tem que mudar também a nossa resolução de fiscalização. Melhorar, o pessoal lá do Acre entendeu que você regulamentando, você melhora a fiscalização. Então eles criaram lá uma resolução em que aumenta o grau, né, o nível das atividades ruidosas e elas passam a ter licenciamento. Então é mais fácil, por exemplo, até para a Guarda Municipal fiscalizar. Aquela ali tem licença? Não tem, multa. Não, tem, aí tem que ir lá parar, medir, entendeu? Então eles entenderam que para melhorar os processos de fiscalização passa por uma regulamentação. E aí faço um convite para vocês, tem um curso de medição de ruído, não
não tem um tema, não dá para colocar tudo na plataforma, a plataforma limita por 2 horas. Lá na Udemy, quem conhece a Udemy? Só o Léo? Então, eu fiz um curso lá de poluição, de medição de ruído, gratuito. Então, quem quiser saber mais detalhadamente, é só se inscrever. E não esqueça de me dar 5 estrelas. De 41 alunos, ninguém dá estrelinha. Ainda mais quando é gratuito, os caras não dão estrelinha mesmo. E obrigado aí pela... Vou abrir para perguntas, se a gente quiser perguntar. Começou aí falando, né, desde a Via Nova Queridos, né, que a atual igreja, né, que já está previsto, né, a fiscalização do agora, 90, é de 90 mesmo, né? É de 90. Eu lembro quando eu trabalhava na Libéria, era com o caixa, por que não é atendido o equipamento lá, que está causando um barulho? Se é um dano, aquela dano, de não deixar a máquina, né, mas eu podia ser crime, não é? Sim, poderia ser apreendido. Eles vão levar alguma coisa principalmente para isso? Na 3268 tinha. Aí como veio a 6179, ela derrogou esses dispositivos. Não fala, só multa, interdição. Tá para sair uma resolução, a guarda conseguiu alterar o decreto, fazer uma alteração de decreto, aí a SMAC também vai poder interditar e eles vão poder apreender também a fonte sonora. A gente não, ainda não, mas vai poder interditar. Então vai ter a mudança naquele decreto 43372. A gente vai poder, Mário, interditar agora. Nós passávamos para a CLF interditar, agora a gente vai poder interditar as fontes sonoras. Então, atualmente, se você não pegar na mão e tá fazendo, infelizmente, a gente avançou tá ligado à desordem. Tá mais ligado à desordem. Eu falo que a poluição sonora é o patinho feio, né? Vocês viram que a ONU falou que é o terceiro maior problema de poluição no mundo. Mas ela não tem o devido, porque você não tem como ligar a poluição, é muito difícil você ligar a poluição sonora com agravos à saúde e ao ecossistema. Né? A poluição do ar, da água, os outros tipos de poluição é mais fácil você... Desmatamento, né? Você é visível, né? A poluição sonora é o mal invisível, né? Sim, eu cheguei a mostrar no início, né? Os cetáceos, as aves. Quem tem cachorro, né? Sabe que o cachorro sofre, né? Sim. Foi um sucesso. Postar, aí queria ler algumas reclamações. A gente não disse quem era atribuições, foi explicado nos comentários. Uma coisa assim, falta de fiscalidade dentro do horário e dia que a reclamação emitia. Valores do público e fiscalidade de todos. Aí desliga o trânsito da rua, que está ganhando. Insatisfato mesmo com qualquer providência contra a questão dos barulhos que extrapolam o limite acústico mencionado nessa publicação. Insatisfato mesmo, literalmente ignora o chamado chapinha, precisando de respostas incongruentes para evitar a reclamação. Que eles falam para pregão, né? E show várias pessoas que estão assim, verdade que o desconhecimento é geral. Sim. E ele não pode entender, a comunicação, você não fala sobre isso, é pior. Você falar. Sim. Se dá uma resposta aqui, o cara, muito obrigado, estão falando. A gente tem que ouvir a reclamação e tentar. Te parabenizo pelo post, porque abre o espaço para discussão, tem muita dúvida, é um problema que incomoda muito, né? Você vê pelos posts, né? Se a gente tem dúvida, né? Imagina o cidadão, né? Você vê que a nossa lei de crime da verdade, ela não tem especificidade nessa coisa que deveria ser. Como é o terceiro do mundo, né? Sim. Uma problema ambiental do mundo. Na época que ela foi lá lançada, foi retirada da pauta a especificidade na poluição sonora. Seria o artigo 54, né? São totalmente previstas agora. Sim. Algumas até muito detalhadas, e tem essa que é totalmente ausente da legislação federal, da norma principal que a gente pega. Tem um autor... Na lei de ambientais, que ela regulamenta a sanção Sim. da pessoa, que é o que interessa no final para a gente
tentar fazer um controle mesmo que repressivo ao assunto, né? Então, assim, a falta de alteração da lei de crimes ambientais também é um outro exercício que você vai passar ano, mudam outros itens ou a linha, alguma coisa, mas esse assunto ela não entra de jeito nenhum. Não entra. Não entra. Incomoda muito. Alguns juízes usam o artigo 54, né? Mas é bem controverso, né? O que a gente usaria ou deixaria de usar, né? É uma outra questão da lei mesmo. Vou jogar. Existe alguma capital sobre o país cuja legalização de Sonômetro. Mas pode falar desse belímetro que a gente vai entender. referência, por exemplo, Curitiba tem muito capacidade, ou Florianópolis, existe algum São Paulo. Não. São Paulo seria a referência se eles têm o PSIL, né? É um programa de poluição sonora lá que é bem pesado. Tipo assim, a patrulha ambiental do som, né? Então eles têm um programa só para... Eles têm mais disciplinas que a gente. Ah, sempre tem. Mas sim, a fiscalização é melhor pautada se não utilizar o aparelho, entendeu? Você tem que regulamentar para não usar aparelho. Em último caso, quanto mais regulamentação, você criar regras, ó. O cara, você quer fazer barulho, tem que fazer tratamento acústico. Não tem tratamento acústico, a multa direto, entendeu? Aí na dúvida você usa o aparelho. É o último instrumento. Seria igual o revólver da polícia, né? Sim. Tem um trabalho, talvez, falta para a gente, né? Internos para isso, claro. Que é um diálogo educacional com a população. Sim. Trabalho de educação ambiental. Sim, passa, é um assunto que passa por, né? Então, assim, aquela região que tem muito documento, na realidade, se até hoje não foi tratado pela pandemia, né? Tem que iniciar um trabalho de educação, como aquele, a questão da poluição sonora, né? A humanidade. Trabalhar isso. Começa na educação ambiental, nas escolas, né? Serviria um mapeamento também, né? O mapeamento, Que aí você vai saber quais são os locais que você tem que agir, né? Aí inicia o trabalho naquela localidade, Isso. né? Aí seria a gestão da paisagem acústica, né? Que eu acho que falta um pouco, né? Eu estou falando da prefeitura, né? Talvez seja mais afeto a SMPU, né? Do que... Mas aí está dentro também da nossa ossada, né? Meio ambiente. Uma política clara de orientamento de regiões infraestruturadas, por centros de artistas populares, né? Só que isso implica também regiões mistas. Então, O zoneamento, poxa, a SMD lançou lá um decreto falando que agora o zoneamento está mais... Eles abriram, não precisa mais consultar o zoneamento. Como assim? Aí tu vai botar uma atividade ruidosa numa zona residencial? Como é que fica isso? Então, assim, tem que ter conversa também com as outras secretarias. Não, eles lançaram um decreto, acho que foi no início do ano, flexibilizando essa questão do zoneamento, né? Porque cada zona da cidade você tem a permissão de algumas atividades. Então imagina, se eles flexibilizam, aí bota lá uma oficina mecânica dentro de uma zona residencial, R1. Aí já sabe para quem vai sobrar, né? Para eles é cômodo, né? Dá licença e pra gente que vai fiscalizar o... Então assim, tem que ter uma conversa com todas as secretarias, né? Saúde também, né? Em área mista... não vai atrapalhar, e aí, como é que funciona? Uhum. Por exemplo, zona industrial permite casas. Zona estritamente industrial, não. E aí? Aí constrói Minha Casa Minha Vida numa zona industrial. Aí daqui a pouco tá indo a gente lá. Tem, estritamente industriais. Mas tem zona industrial, que permite indústria e permite residência. Onde é, sabe?
Acho que é Campo Grande, Santa Cruz, tem essas áreas. Eu estou falando de zona industrial, tem zona estritamente industrial, essa não. E tem zonas industriais, por exemplo, na zona norte ali, tem zonas industriais que não tem quase indústria nenhuma, uma ou duas, e foi tomada por residências, né? Olaria, Penha ali, tem uma área ali que é zona industrial. Pô, eu fiquei com pena foi uma ali na Rua Barreiros, a gente foi medir uma pô, tava batendo 60, opa, obrigado. Tava batendo 67 decibéis, o limite era 70, que era a zona industrial. Tá incomodando pra caramba, né? Mas estava dentro do limite. Não. Acho que o Bruno que foi medir falou, não, vou multar. Tá alto, pode deixar que eu vou multar. Quando ele chegou para fazer o relatório, abaixo dos 70. Porque o relatório, por ser logaritmo... O aparelho, ele não te dá se tá acima ou não, tá? Você tem que fazer o cálculo primeiro. Só em casa, só na base. Só na base. Quando você volta. Só quando você volta. Tem os novos aparelhos, Não, nenhum. mas aí a pessoa fica frustrada, né? Quer Fica dizer, frustrado. A guarda, ela tem o smartphone que faz o cálculo. Então elas fizeram um aplicativo, o smartphone faz o cálculo, insere lá os dados, eles fazem o cálculo e na hora eles sabem. É um aplicativo da guarda. Tá? Você não pode passar essa também? Pode compartilhar, mas ainda não tá bom ainda não. Tá bom ainda não. Não tá bom ainda não. Uma pergunta. A medição externa e a medição interna são feitas de formas diferentes. Sim. Em quais situações vamos dizer assim, é escolhido melhor fazer a medição interna em vez da externa? Porque o meu conhecimento é que geralmente quando o vizinho, o requerente, está no imóvel e existe um ruído externo, né, a medição é feita no interior do imóvel do requerente, não é isso? Não, Não, é o contrário, não sei. Você escolhe, você como fiscal, você vai escolher medição externa. A gente prefere sempre a medição externa. Externa é a partir do ponto Porque, exatamente, a gente vai fazer porque é mais prático, é mais fácil, tá? E evita o contato com o reclamante. Agora, por exemplo, quando o ruído, por exemplo, ontem fui fazer uma fiscalização numa empresa, não tinha o aparelho, mas eu fui lá para fazer. Esse cara tinha licença, ele não tinha licença, né, uma usinagem. Da rua você não percebe nada, então não tem como fazer a medição externa. Então, nesse caso, né, aí o cara continua reclamando, você liga para o reclamante e marca uma medição interna na casa dele. A medição interna você tem que fazer 3 medições em pontos diferentes, né, para poder evitar as ondas estacionárias, tá? E aí você faz 3 medições. Depois você vai fazer mais 3, né, que é o som residual, que é o som só do ambiente. E aí se não der para fazer no mesmo recinto, né, às vezes não dá. Para você medir o som ambiente, você tem que desligar a fonte. Mas nem sempre é possível desligar a fonte. Às vezes é difícil, é muito difícil identificar a fonte. Mas identificou, aí você tem que desligar a fonte. Não dá para desligar. É um gerador de um hospital, não dá para desligar. Ou o cara não quer desligar. Tem isso também, não sou obrigado, o cara não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Aí eu vou procurar um outro cômodo, e se não tiver outro cômodo, você vai no vizinho, o vizinho do apartamento de frente, você vai lá, e se não tiver, aí eu vou partir para a medição, tem uma outra medição externa, que é que você coloca o braço para fora da janela, aí tem que garantir 1 metro, aí você faz a medição externa dentro da casa do reclamante. Então a gente prioriza as medições internas só quando a gente não consegue identificar ruído e as reclamações continuam. E só alguns ficaram frustrados porque acharam que ia ser um pouco mais técnica. Mas faz o curso lá na Udemy que é mais técnico. De graça. E é de graça também, entendeu? Só da estrelinha. Da estrelinha. Tem reclamação direta. A gente atende, só que o cara tem que se identificar. Como se fosse uma denúncia de balcão. O cara vai lá, quero fazer a denúncia, me dá sua identidade que eu vou abrir um processo administrativo. Tem gente que topa, tá?
Aí não é garantido o anonimato. O anonimato só no 746. Tem gente que topa, tá? Não, eu quero denunciar aqui. Então, beleza, me dá aqui, ó, me dá identidade, isso aqui, aí a gente abre um processo. No 746 é mais rápido, né? Porque a gente tem prazo para responder, né? A gente tenta fazer ao mesmo tempo, né? Mas leva um pouco mais de tempo, porque tem que abrir processo, tem que cadastrar, né? Leva um pouquinho mais de tempo. Toda aquela burocracia administrativa antes de fazer a fiscalização. Manda link pra gente. Do curso. Do curso. Entrou no Udemy, escreveu NBR10, escreveu 10.158, é o único curso que tem no Udemy. Manda sim. É o único que tem. Aproveita que é de graça. Né? Daqui a pouco começa. Quer mostrar? Vocês querem que eu mostre? Posso mostrar aqui. Eu trouxe, o Léo poderia me ajudar, né? Eu trouxe dois aparelhos aqui. Esse aqui é o meu aparelho mesmo, tá? Não serve mais. A 2019, aquela atualização da norma de 2019, ela deixou de fora os aparelhos tipo 2. Tipo 2 são que tem esse chassi aqui, ó. A guarda tinha 50 deles. Aí eles perguntaram para as marcas, eu fiz o pronunciamento, ó, guarda toda. 50 tipo 2. Tipo 2. O motivo é porque a norma falou que não. Sim, porque a norma falou isso. Exatamente. A norma excluiu o tipo 2. E ele atende perfeitamente aí, tá? Ela excluiu o tipo 2. É aquilo que eu falei lá no início. Como é que é feita uma norma? Chama os fabricantes de sonômetro, entendeu? Aí ele, ó, vamos excluir esses minipa, esses tipo 2 da vida. Excluíram mesmo. Um monte encalhado lá que poderia servir até pra gente, né? Ele é bem simples, né? Só vai medir o leque, né? Então eu ligo ele aqui, ó. É bem simples mesmo. Só dá a medição. É bem simples. Não tem nem o histograma que é importante para você caracterizar ali o som, né? São dois tipos de som ruído, som intermitente e contínuo. Contínuo é de máquinas e equipamentos. E o intermitente é aquele que música, tá? E até para o seu Silvio entender, os dois tipos de som é som contínuo e intermitente. São só esses dois, tá? Tem o flutuante também, mas só que para a norma o flutuante seria intermitente. O som tonal e o impulsivo são componentes ao som contínuo. Então, na realidade, você está medindo o som contínuo ou intermitente. Era tonal ou modal? Tonal, tá? Então, nunca tem o som tonal puro. Som tonal puro é só em equipamentos. Né? Mas, na realidade, eu tenho som contínuo ou intermitente e eu vou ter o componente tonal e impulsivo associado àquele tipo de som. Tá? Então, eu estou medindo aqui, ó. Tá batendo 66 decibéis, tá? Pico de 74. Tá? Uma vez eu fui... Esse daqui é o som ambiente mais o da minha voz. Eu não tenho como calcular o som só da minha voz, porque tem todos esses sons aqui em ambiente. Para eu poder calcular só o da minha voz, eu vou fazer a medição, né? Eu falando, que aí vai ter o som da minha voz mais o som ambiente, e eu vou calar minha boca e medir só. E aí vou fazer o cálculo de subtração para achar o som só da minha voz, tá? Então esse aqui é o tipo 2. Esse aqui é o aparelhinho termoígua-anemômetro, que é usado por alguns peritos. Já usavam antes da atualização da norma. Ele vai medir velocidade de vento. Não uso para fiscalização, tá? A gente utiliza mais o IMET, tá? Mas alguns peritos usam
esse tipo de aparelho. Ele mede velocidade do vento, temperatura e umidade. Para os aparelhos classe 2, são obrigatórios eu ter essas medidas, tá? Classe 1, não. E esse aqui eu tenho aparelho tipo 1. Não vou ligar não, só para mostrar. Que é o nosso da SMAC, tá? Ele tem bem completinho, só falta a expansão do software interno. E eu tenho aqui o filtro de vento. Todas as medições eu tenho que ter filtro de vento. Antes de fazer a medição, eu tenho que usar o chamado calibrador acústico. Por que eu tenho que usar o calibrador acústico? Vocês veem que é cheio de etapas, né? O aparelho ele foi fabricado em determinadas condições, né, de temperatura, umidade ali de laboratório. E quando ele vai para a rua, as condições ambientais são diferentes. Então, para garantir que tem a mesma condição, né, meteorológica, tem uma incerteza que é de meio dB. Então, antes da medição, eu vou colocar meu calibrador e ligar ele e verificar se vai bater. Ele é feito para 94 e 114. Ou seja, se eu colocar ele aqui, tem que bater quanto? 94,5 ou 93,5. Se o calibrador tiver para 94. Se tiver ok, aí eu vou fazer a medição. Se não tiver, eu vou dentro aqui do aparelho e inicio, tá, a calibração. Aí ele vai ajustar para poder chegar ali ao índice de incerteza, tá? O tipo 1 é muito bom porque ele não descalibra. Então chegou uma hora que a gente não fazia o ajuste, porque ele é feito com os materiais, né? São materiais melhores do que esse aqui, tipo 2, né? Esse aqui sai toda hora toda medição tem que fazer o ajuste. Esse aqui não, esse aqui é show de bola, tá? Vou fazer uma pergunta. A Secretaria se manifestou com relação a essa mudança da NBR? Houve uma manifestação alegando que iam ter aparelhos que iam ficar inoperantes? Na hora que a gente soube, a gente foi, né, a gente tentou, e nós chegamos a entrar em contato com a NBR, com a ABNT. A ABNT falou que já passou o período de consulta pública. Aí a gente perdeu o timing. Quem que na época era responsável na Secretaria por esse gerenciamento aí? Da produção sonora? Geralmente fica para a coordenadoria de fiscalização, né? Era Papera? Na época era o Papera. Geralmente sempre recai para o coordenador de fiscalização. Aí a gente só fica de olho, né? Tem mudança. Tá? E outra pergunta, a educação ambiental não tem produz alguma coisa com vocês para a educação da sociedade? Teve uma época que eles produziram panfletos, né? Produziram alguns panfletos de poluição sonora, mas ficou só nisso. Uma efetiva ação da educação ambiental Não. Acho que foi só esse episódio mesmo, de panfletos, né? Mas nunca teve assim, efetivamente, seria interessante se tivesse. Em todas as outras áreas do meio ambiente seria interessante ter... Sim, para a gente da fiscalização ajuda bastante. Que faz parte, né, da fiscalização e educação ambiental. Começa tudo aí, né? Começa tudo aí. Eu entendo que a poluição sonora, principalmente, é uma questão de educação. Sim, é o cara do... É lamentável você ter que mostrar para uma pessoa de forma, às vezes, uma coisa tão óbvia. Sim, né? sim. Que é danificar uma árvore, danificar um bem público, respeitar o vizinho. São coisas tão óbvias. Né? Então, acho que começa tudo por aí. Sim. E é questão cultural, né? O brasileiro gosta de barulho, né? Esse é o grande problema. É o que talvez que quebra um pouco a questão da educação ambiental, é a cultura, né? A questão cultural é muito forte, né? Senão fica tudo nas costas, igual aquela coisa do policial ter que apartar briga de vizinho. O decibelímetro é a arma do policial. O policial vai usar a arma em último caso. A gente deveria, né, ter uma regulamentação para usar o aparelho em último caso. Né? Eu bato muito nessa questão. Agora, 50 desses decibelímetros aí, o tipo 2, né? Tipo 2. Não vai ser usado. Então, elas estão usando o quê? Elas compraram
60 aparelhos. Eles têm uma verba, acho que da Ministério da Segurança, lá que eles conseguiram captar essa verba e utilizaram para compra de 30, primeiro numa leva foram 30 classe 2, até bem legal, o DEC 5010. Depois compraram um DEC 6000, que também é classe 2. Também interessante para o que eles fazem, eles conseguiram essa verba e fizeram a compra. 60. A SMAC tem 7, né? 7 assim, espremendo. Não, são antigos. Então, Bons aparelhos. num cenário mais positivo, de uma ação proativa, prevenção, promoção da educação sonora, assim, né? Esses decibelinhos que estão impossibilitados de serem utilizados para essas questões podem ser utilizados para essa. Só para mostrar, ó, tá alta, ter uma noção, poderia. Um cenário interessante, Estudando na educação, então. Exatamente, que as pessoas também não têm muita noção. Não tem. Né? Então, Chegar numa escola, você levar o aparelho Só para vocês terem uma ideia, vou deixar o aparelho aqui, ó, cada um. Enquanto vocês estão falando aí. Os 7 estão dentro da nova norma. Os 7. Sim, eles são tipo 1. Tipo 1 é permitido pela norma. Tipo 1. Todo... O Léo acho que pode responder melhor para mim. Acho que são quantos que estão em operação? Funcionando. Aqueles 4... 6, né? 6 ou 7? 9 aparelhos. Ele sabe melhor do que eu. Pô, tem um 814 que é 20 anos de operação, né? Ainda tá ativo. Não, ele não faz, não é esse não, é um... Pô, é 20 anos já, cara. O pessoal levava aquele analisador de frequências e botava aquele aparelho e avaliava a potência de cada frequência.